Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 5, versículos de 10 a 12. Estamos refletindo sobre construindo a casa sobre a rocha. E isso, pensando aí nas bem-aventuranças, como é que nós podemos construir a casa sobre a rocha, refletindo nas bem-aventuranças. Chegamos hoje nas últimas bem-aventuranças anunciadas por Jesus Cristo. As perseguições bem-aventuradas. Mateus 5, versículo 10 a 12 nos diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Senhor, mais uma vez te agradecemos, pedimos que o Senhor venha realmente abençoar nossa mente, nosso coração, para entender, ó Deus, e absorver a tua palavra, e como diz o próprio sermão, Pai, possamos ter a sabedoria para pôr em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado por meio da tua palavra, para que sejamos de fato casa sendo edificada sobre a rocha, para quando vier os problemas, eles não venham nos derrubar, mas que possamos permanecer, como diz a tua palavra, firmes e inabaláveis. Peço essa bênção, Deus, a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por que perseguições? Se os irmãos observaram, se trata de duas bem-aventuranças. A primeira delas, ele diz que a perseguição acontece por causa da justiça, e a segunda por causa de Jesus Cristo, versículo 11. Bem-aventurado quando sois por minha causa. Por causa de Jesus, você pode ser injuriado, você pode ser perseguido, e pessoas podem mentir a respeito da sua vida, inclusive falando todo tipo de mal, coisas que porventura você não tenha feito, sendo pronunciado e anunciado pela boca de outras pessoas, simplesmente porque você é de Cristo e as pessoas estão te perseguindo por causa disso. Essa é a segunda bem-aventurança, dentro dessas duas últimas bem-aventuranças que Jesus ele anuncia. São perseguições por causa da justiça e por causa do nome de Jesus Cristo. É até uma contradição, né? Você parar para pensar um pouco nisso. Porque como pode alguém que está praticando a justiça de Deus ser perseguido, em vez de ser até reconhecido ou até de uma maneira até assim respeitada, mas o texto fala que não, por causa de praticar a justiça, você pode ser perseguido. É claro que ele não está falando simplesmente aqui da justiça do mundo, mas ele está falando da justiça de Deus. Justiça de Deus. E é lógico, você que cumpre a justiça de Deus, você vai cumprir também a justiça do mundo, sempre que essa justiça ela não é feita entrando em contradição com a justiça de Deus. Porque sabemos que há leis levantadas nesse mundo que são contrárias àquilo que Deus ensina na sua palavra. Mas há leis que realmente o próprio Deus fala para respeitarmos. O próprio Jesus, ele citou isso como exemplo, nós respeitarmos as leis que existem nesse mundo. Mas é interessante, porque quando nós paramos para pensar nesse texto, que é um ditado popular, que ele diz assim, eu tenho duas notícias para te dar.
Uma boa e uma ruim, qual você quer ouvir primeiro? Muitos querem ouvir a ruim primeiro. Depois, eu vou guardar a boa para depois. A ruim, às vezes não é uma boa ideia, se ouvir a ruim primeiro. Porque dependendo da notícia ruim, você não vai querer ligar para a boa depois. Já pensou, né? A pessoa recebe uma notícia terrível, você vai morrer. Está com um problema aí que não tem cura, vai, morte. Aí o que vai adiantar as boas notícias depois, dependendo da pessoa? Se você é crente em Cristo, é lógico que você vai ficar triste e tudo, mas você, como Paulo, você entende que se você morrer, você vai estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor do que você continuar nesse mundo. Mas se você não morrer, você continua também contente, porque você pode servir a Cristo enquanto aqui nesse mundo. Mas vamos começar pela boa notícia primeiro, né? Para não correr esse risco de falar a má notícia e alguns desanimarem. Mas vamos pela boa notícia primeiro. E a boa notícia é que aqueles que realmente servem a Jesus Cristo são bem-aventurados. E bem-aventurados por dois motivos citados nesse texto. Primeiro, porque é garantido para todos esses o reino dos céus. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E é interessante essa bem-aventurança, porque se você voltar para trás e olhar para cada uma delas, você vai ver que ela tem uma ligação, ela tem um complemento, inclusive ela é semelhante à primeira bem-aventurança. O que diz a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o que ele está falando aqui na perseguido por causa da justiça. Mas ela também equivale com aquela bem-aventurança do versículo 7. 7 não, versículo 8. O que diz o versículo 8? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se você tem o reino dos céus, você vai estar no reino dos céus, vai estar naquele lugar celestial. Se você vai estar lá, é lógico que você vai ver Deus. Ela tem uma ligação muito forte, assim como a de número 9. A de número 9 diz o quê? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E é claro, se você é um filho de Deus, você vai estar no reino dos céus. Mas na verdade, toda essa bem-aventurança, elas estão ligadas. Elas são características daqueles que são cidadãos do reino dos céus. Em outras palavras, elas são características de Cristo em nós. Por que é que essas bem-aventuranças são características de Cristo em nós? Porque você pode dialogar com essas bem-aventuranças, você pode questionar essas bem-aventuranças, perguntando se nenhuma delas cabe em Cristo. Por exemplo, Jesus Cristo não foi humilde de espírito? Dá para dizer que ele não foi humilde de espírito? Por que não dá para dizer que Cristo não foi humilde de espírito? Porque ele foi humilde de espírito. Não tem como dizer que ele não foi. Dá para você dizer que Jesus Cristo não chorou. O que diz a segunda bem-aventurança? Bem-aventurados que choram. Podemos dizer, não, Jesus Cristo não chorou. Você vai olhar na Bíblia, você não vai encontrar nenhum lugar falando que Jesus chorou. Tem que ele chorou, que ele não chorou, que ele nunca chorou. Se você olhar na Bíblia, você vai falar, não, realmente Jesus chorou.
E tem mais de um lugar mostrando que Jesus chorou na Bíblia. Então a bem-aventurança, ela está realmente uma característica de Cristo. Mas podemos olhar para a Bíblia também e dizer que Jesus Cristo não era manso. Ele não era manso? Era. Tanto é que ele até ensinou, né? Vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Mas dá para dizer que Jesus Cristo, ele não tinha fome e sede de justiça? Ele tinha. Inclusive tem um texto que a gente meditou sobre isso, e o próprio Jesus, ele falou, olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. É cumprir a justiça de meu Pai. Mas dá para dizer assim, não, Jesus Cristo não era misericordioso. Ele não era. Ele era muito misericordioso. Jesus não era limpo de coração? Era ou não? Claro que era. Aliás, é o único que não viveu nesse mundo e não pecou. Completamente limpo de coração. Jesus Cristo era um pacificador ou não? Era, então não dá para dizer que Jesus Cristo não era pacificador. E aí nós chegamos então na bem-aventurado por ser perseguido. Jesus não foi perseguido. O que mais aconteceu com ele, né? Foi ser perseguido. Ele foi muito perseguido. Até, da maioria das vezes, injustamente. Aliás, todas as vezes que foi perseguido, foi injustamente. Então, se eu olho para essas bem-aventuranças, elas são características de Cristo Jesus. E o que nós podemos aprender com isso é que cada vez que nós vamos experimentando essas bem-aventuranças, nós vamos ficando mais parecidos com Jesus Cristo. Vamos ficando mais parecidos com Jesus Cristo. Então, se você quer ser uma pessoa semelhante a Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, você será uma pessoa humilde de espírito. Você será uma pessoa que chora, você será uma pessoa que é manso, você será uma pessoa que tem fome de justiça, você será uma pessoa misericordiosa, você será uma pessoa limpa de coração, você será uma pessoa pacificadora e aquilo que a gente não gosta muito, você será também perseguido. Então, aqueles que vão morar no céu, no reino celestial, tem a característica do rei desse céu, que é a característica de Jesus Cristo, que é o rei lá no reino de Deus, o rei dos céus, que é o rei eterno. Agora, é lógico que essas características, elas vão acontecendo, às vezes acontece mais em uma pessoa, mais em outra, e às vezes elas vão acontecendo da maneira como a gente vai se desenvolvendo mais espiritualmente. Então, por isso, algumas pessoas vão demonstrar mais essa característica do que outras, porque já vão ter uma vida espiritual mais desenvolvida, vão estar mais parecidos com Cristo, e outros vão ter menos. Talvez até porque ainda a carne fala um pouco mais alta que o espírito dentro de si, então essas características não vão aparecer tão forte em todos. Mas se você nasceu de novo, você tem vida nova em Cristo Jesus, essas características fazerão parte da sua vida. Amém? Amém. E vão fazer sempre parte da nossa vida. Nós vamos morar no céu. Então nós temos a mesma característica de Jesus. E eu peguei um texto aqui de Paulo, inclusive nós lemos uma parte desse texto hoje. Paulo, ele nos lembra o quanto nós vamos ficar parecidos com Cristo. E assim como nós somos parecidos com Adão, seremos parecidos com Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 48, 49,
A palavra de Deus diz: como foi o primeiro homem no terreno, tais são os demais homens. E aqui ele está falando de Adão. E como é o homem celestial, está falando de Cristo, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, falando de Adão, devemos trazer também a imagem do celestial, falando de Jesus Cristo. E porque temos essa característica de Cristo, principalmente Saul, que nós chegamos nela, que é ser perseguido, estamos garantindo aqui o que em primeiro lugar? O reino dos céus. Ninguém pode tirar o reino dos céus de você, uma vez que você é de Jesus Cristo e pertence a Ele, recebeu a vida nova dele. Você está vivendo as características de Cristo na sua vida, com a sua própria vida. O reino dos céus está garantido para você, para mim, para todo aquele que crê que tem vida nova em Cristo Jesus. Você crê nessa verdade? Amém. Amém. E qual é a outra boa notícia, a outra boa aventurança? É a garantia do galardão. Versículo de número 11, ele fala, que vai acontecer por causa dele. E depois, no versículo de número 12, ele fala: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então isso aqui é uma palavra muito boa e muito forte, porque nesse mundo, quem é que não gosta de coisa boa? Alguém fala para você assim: olha, eu estou sentindo no coração, fui muito abençoado, eu quero dividir as bênçãos que Deus me deu com você. Então, assim, Deus me abençoou tanto, me deu tanta riqueza, que eu não vou conseguir gastar nem metade. Então, eu vou dividir metade da minha riqueza com você. Você vai gostar de receber essa riqueza ou não? Você vai falar: não quero não gosto de riqueza. Você não gosta. Será que tem alguém assim que é tão... Não tem, né? A gente gosta, né? A gente quer receber, ser beneficiado, quer essas bênçãos. É interessante que ele está falando de uma bênção que é maior do que qualquer bênção que a gente possa receber nesse mundo. Ele está falando de um galardão no céu. Irmãos, as bênçãos que nós recebemos, ou que alcançamos, porque Deus nos deu capacidade para conseguir aqui nesse mundo, vai ficar onde? Aqui nesse mundo. Nós não vamos levar para o céu. E tem gente que às vezes, mesmo com muitas bênçãos nesse mundo, não vai conseguir desfrutar. Pensa numa pessoa que perde a sua saúde. E aí não pode fazer um monte de coisa. Aí você tem um monte de coisa, mas você não pode desfrutar, você não pode nem passear. O que adianta toda a riqueza? Não, a vantagem é que se você tem pessoas que você gosta, você quer ver essas pessoas bem, você, lógico, investe no futuro dessas pessoas. Filhos, netos, sobrinhos. Mas, fora isso, a própria pessoa não poderá desfrutar das bênçãos que recebeu. Então, pensa bem nisso. Agora, o galardão dos céus. Quem pode tirar o meu galardão, o seu galardão, o galardão de todo aquele que é de Cristo Jesus? Ninguém. É uma riqueza que ninguém pode tirar e que nunca vai acabar. Você vai desfrutar dela eternamente. E é por isso que Jesus falou: olha, regozijai-vos, e a palavra regozijai aí fiquem muito alegres, sintam muita alegria. E exultem por causa disso. Porque lá nos céus, o galardão de vocês é grande. Não dá nem para a gente imaginar que é esse galardão e qual é o tamanho dele.
Paulo ele usa uma palavra muito interessante, eu até fiz questão de anotar ela aqui, está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo de número 9, olha só o que ele diz. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, tudo que você possa imaginar de melhor que existe nesse mundo, não dá para comparar com aquilo que Deus tem preparado. É muito maior. É por isso que o próprio Paulo, no outro texto, fala que se a nossa esperança se limita só a essa vida, só aquilo que a gente consegue aqui, ele fala, nós somos os mais miseráveis deste mundo. Porque o que Deus tem preparado de bom para nós está no reino celestial. E é incomparavelmente melhor do que as maiores riquezas que existem neste mundo. Mas isso é para quem? Para aqueles que estão ficando cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. E por estar parecido com Cristo Jesus, você vai ser abençoado, mas também perseguido. A gente gosta mais do abençoado, né? Perseguido. Se pudesse pular ele, pula ele. Mas não, vai ser perseguido. Ele fala aqui de coisas que daqui a pouco a gente vai entrar mais nesse detalhe, né? Que é a má notícia. Aqui, né, por enquanto estamos só na boa notícia. Então você, não importa o que te aconteceu de mal, você pode se alegrar. E se alegrar muito, porque o que Deus tem preparado para você é muito bom. Então a gente não precisa viver infeliz nesse mundo porque acontece alguma coisa desagradável ou até mesmo alguma perseguição, porque o que Deus tem preparado vai compensar todo o sofrimento que a gente passa nesse mundo. Passou ou venhamos passar ainda. Então a ideia do texto é que a gente faça o quê? Mesmo sendo injuriado, mesmo sendo ofendido, mesmo sendo maltratado, é que a gente continue alegre, continue feliz, continue exultando, mas para isso lembrando do que Deus tem preparado para a nossa vida, que tem um reino nos céus para nós. E o próprio Jesus falou, eu vou preparar um lugar para vocês e voltarei para vos buscar, para que vocês estejam comigo lá nesse lugar. João 14, ele começa dizendo, não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou lhes preparar um lugar. Então, nós devemos nos alegrar, nos exultar, mesmo nas horas mais difíceis da vida. É fácil isso? Não é. Por isso que tem que se apegar com Cristo nas horas difíceis. E não se deixar levar pelos problemas, pelas dificuldades que estão acontecendo. Mas e a má notícia? A má notícia é que você vai abençoar a vida de outras pessoas, você vai falar a verdade da palavra de Deus enquanto continua sendo discípulo de Jesus Cristo, você vai ser testemunha de Deus nesse mundo, mas você vai sofrer. Você vai ser traído, você vai ser ofendido, você vai ser odiado.
E é interessante que Jesus, ele está falando isso daqui, o Sermão do Monte, um pouco à frente do início do ministério dele. E mais para frente ele vai relembrando, ele vai trabalhando a mente e o coração dos discípulos para que eles nunca esqueçam que nesse mundo eles vão ter esses problemas. Um texto que está lá em Mateus 10, 22, olha o que Jesus disse para os discípulos: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. João 15, 20 a 21. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse: não é o servo maior que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então ele está falando: olha, vão perseguir, porque eles não me conhecem. Não conhecem aquele que me enviou. João 16, 2 e 3. Eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. E isso farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Essa aqui é forte, porque Jesus está falando que além de eles serem expulsos de lugares religiosos, está falando que eles iam ser mortos. Vão matar vocês e ainda vão achar que estão prestando culto a Deus. Lembra do Tiago, quando ele foi passado a fio de espada? Por que o Herodes fez aquilo? Para agradar quem? Os judeus religiosos, aqueles principais da lei. Está lá em Atos. Eles matam ele a fio de espada. Acho que é Atos 11, 10, agora fugiu da mente a referência. E aí eles guardam Pedro para o próximo dia, para a próxima data. Só que Deus vai libertar o Pedro da prisão, né? Mas o Tiago morreu, Estevão foi apedrejado. O que o Estevão estava fazendo de errado? Nada. Estava pregando a justiça de Deus, falando a verdade da palavra de Deus. E sobre falsas acusações, apedrejaram ele até a morte. Aquilo que Jesus falou: vai chegar um tempo em que vão matá-los e vão achar que estão fazendo isso para Deus. Então os discípulos sabiam que eles poderiam passar por essas coisas. Aí eles viveram tristes, infelizes, desanimados da vida, desanimados com a obra de Deus, foi assim? Não, claro que não. Olha um exemplo lá em Atos 5, de 40 a 41. Chamando os apóstolos, açoitaram, desceram o chicote deles, açoitaram-nos e ordenaram-nos que não falassem em nome de Jesus. Os soltaram e eles se retiraram do sinédrio, fazendo o quê? Chorando? Louvando, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome, por causa do nome de Jesus. Olha aqui, exemplo. E o maior evangelista, o maior missionário do Novo Testamento, ele viveu uma vida ministerial de sofrimento. Olha o que está escrito lá em Atos 9, de 15 a 16. Mas o Senhor lhe disse, falando com Ananias, mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim o instrumento escolhido, para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Está falando de quem? De Paulo. E Paulo, se você ler 2 Coríntios 11, do versículo 23 a 33, ele dá um resumo dos sofrimentos que ele passou na vida. Sofreu muito, Paulo. Foi o que mais evangelizou e o que mais fez obra missionária entre todos os discípulos do Novo Testamento, mas foi o que mais sofreu por causa de
Jesus Cristo. Então isso aqui é uma lição para nós, uma lição para todo servo de Deus. Esse negócio da gente perder a motivação porque está sendo perseguido, porque está acontecendo coisa ruim na nossa vida, é algo que não deveria acontecer. Mas por que acontece isso com os discípulos de hoje, com os crentes de hoje? Tem uma palavrinha que a gente gosta muito de falar, ela é uma palavra teológica, que se chama maturidade cristã. Sabe o que é maturidade cristã? É ser mais maduro espiritualmente. E ser mais maduro espiritualmente significa ser ainda mais parecido com Cristo. Isso significa que a gente pode estar sendo condenado à morte, injustamente. E a gente vai olhar para a situação, em vez de ficar desanimado da vida, bravo com Deus e com todo mundo, a gente vai fazer o quê? Regozijar. Jesus está falando isso. Isso aqui não está acontecendo porque as coisas erradas estão acontecendo, porque eu estou seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Então, glória a Deus, aleluia. É como Paulo, né? Que sabe que está prestes a morrer, passar pela guilhotina, mas ele fala para Timóteo: olha, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Está ensinando Timóteo. Falando, Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já estou sendo oferecido por libação, como perfume de libação. Ou em outras palavras, daqui a pouco vão matar, mas eu já combati com bom combate. Então eles tinham essa convicção. Pedro foi ser pregado na cruz e ele falou: não, eu não sou digno de ser pregado na cruz igual a Jesus. Me prega de ponta cabeça. Sabia disso? Ele morreu pregado numa cruz de ponta cabeça. Porque ele não se achou digno de ser pregado da mesma posição que Jesus Cristo. Ele falou: não, me prega de ponta cabeça. Eu não sou digno de ser crucificado como Cristo foi. E eles estavam conscientes de que nesse mundo, enquanto eles estivessem sendo parecidos com Cristo, praticando a justiça de Deus, essas coisas poderiam acontecer. E aconteceram. Nunca se desmotivaram de continuar servindo e fazendo a obra. Então, o que acontece conosco hoje, quando a gente desanima, né? Tem gente que o sofrimento é tanto que fala: agora não quero saber de mais nada. Isso é falta de maturidade cristã. Isso é falta de crescimento espiritual. Isso é falta de estar um pouco mais parecido com Cristo. Aí a gente acha que crescimento espiritual é você só ser abençoado. Sabe o que acontece com as pessoas assim? Que vêm para Cristo achando que é só bênção, só alegria, né? Vai ser só paz e alegria, né? Vai ser uma coisa bênção. Se eu já tenho uma coisa boa, Deus vai dar uma outra muito melhor do que eu quero. Mas Deus prometeu isso daí? Não. Aí você vem para Cristo, de repente acontece uma tragédia, você perde tudo. Aí fica pior do que estava antes. Como é que vai ficar a pessoa? Desanimada, triste, com raiva de Deus, com raiva de todo mundo, não vai querer saber de mais nada. Isso foi desenvolvimento espiritual, crescimento espiritual? Não. Foi ilusão, veio para Cristo do modo errado. Esqueceu que o galardão, as grandiosas coisas que Deus tem preparado para nós, no reino celestial, e são incomparavelmente melhor do que tudo que temos aqui. Mas aqui, quando vier de perseguição e dos problemas, dê graças a Deus em tudo, dá graças. Continue louvando, continue servindo. Se você sabe que você não fez nada de errado, isso é sinal de que você está sendo bem-aventurado. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois
quando por minha causa vos injuriaram e vos perseguiram, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, quem consegue ser feliz, mesmo passando por dificuldade, na prática está sendo a casa sob a rocha. Quando vierem os problemas até maiores, não vão te derrubar, não vão te abalar. Porque você está firme em Cristo Jesus. Você continua servindo o Senhor. Aquilo lá não fez você desanimar da vida e parar com tudo. Foi um exemplo para você firmar os discípulos açoitados. Em vez de eles ficar tristes, eles se alegravam, falavam, está acontecendo porque estamos fazendo aquilo que é certo, aquilo que Cristo nos chamou para fazer. É claro que tem um outro lado também, né? Tem gente que sofre a consequência do próprio erro, do próprio pecado que está cometendo. Mas aqueles que não estão cometendo injustiça nenhuma e continuam fazendo a obra de Deus, às vezes o que está acontecendo é perseguição. É o inimigo levantando vidas para trazer aborrecimento, maltrato, e você tem que continuar firme, crendo no Senhor Jesus e fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Lembrando que grande é o seu galardão. E o Rei dos Céus está garantido. Ninguém pode tirar isso de você. Então essa palavra é uma palavra para nunca nos desanimarmos, nos desmotivar. Mesmo que a gente ouça uma notícia muito desagradável. O doutor vem e fala para você, você está com câncer negativo. É legal ouvir isso? Não. Mas você fica triste, mas depois você se alegra. Fala, isso aqui é desse mundo. De qualquer forma, eu vou partir mesmo, mas a qualquer dia, se Cristo demorar um pouco mais para voltar, eu vou partir mesmo, você de velhice de qualquer outra forma. E aí você não perde a alegria, porque você sabe que o câncer não vai tirar de você a vida eterna que você vai receber em Cristo Jesus para viver para sempre com Ele e com o corpo completamente transformado. Amém? Amém. Então não desanime, mesmo que você esteja passando por dificuldade, mesmo que você esteja enfrentando lutas, dores, tristeza, aborrecimento, continue firme em Cristo. Isso faz de você a casa ser edificada sobre a rocha. Feche os olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Ele que nos conhece, sabe tudo que temos passado, que estamos passando, enfrentando, que o nome dele possa ser honrado e glorificado na nossa vida, independente das coisas que nos acontecem. Uma Margot, nos eleve em oração. Senhor Deus, Pai maravilhoso, obrigado, Pai, por estarmos aqui na tua casa, ouvindo, ó Deus, a tua palavra, que tu esteja, Pai, nos ajudando a nos fortalecer cada dia, Senhor, mais na tua presença, Senhor. Que tudo, Senhor, que venhamos estar sempre atentos, ó Deus, regozijarmos, ó Deus, na tristeza, na alegria, Jesus, estarmos sempre, ó Deus, confiante que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Que Tu estás, Senhor, sempre conosco, nos fortalecendo, Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida, pelo Teu Filho Jesus, ali naquela cruz, ó Deus, para nos salvar, para nos dar a vida eterna, Senhor. Como diz a Tua palavra, que nós temos essa certeza, Senhor, que iremos morar contigo. Muito obrigado. Guarda-nos, ó Deus, nessa semana que está iniciando, que Tu esteja nos abençoando, nos guardando, fortalecendo a nossa fé cada dia mais na Tua presença. Eu Te louvo e eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. E que o amor do nosso Deus, amado e eterno Pai Celestial, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém.